e o tema da palavra de hoje é compromisso. Você tem? Diz que tem ou só ouviu falar? É meio longo, né? Mas é 4 em 1, né? 4 partes em 1, mas é exatamente. Compromisso. Você tem? Diz que tem ou só ouviu falar? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu pensei em falar algumas outras coisas que Deus tem colocado no meu coração, fervendo nos últimos dias aí, mas aí Deus falou, não, isso aqui é para tal dia, isso aqui é pro dia do café, Deus já me deu o que eu vou falar lá. Isso aqui é pro dia da palestra tal, esse aqui é pro dia tal. E aí eu falei, seu, e pra hoje? Aí ele, não, hoje eu quero que você faça sobre compromisso. Eu falei, tá bom, Deus. Então vamos apanhar junto, né, do Senhor, que Deus só bate em quem Ele ama, amém? O Pai só briga com aquele que ele quer que melhore, né? Quando a gente não tem mais expectativa em alguém, a gente desiste, não faz mais nada com essa pessoa. Mas quando a gente ainda tem alguma expectativa, quando a gente quer algo ainda, a gente vai lá e insiste, e a gente dá atenção, e a gente chama atenção, e a gente briga, e Deus vai falar isso quando eu creio e tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração, assim como Ele falou com o meu, mas é por amor, porque Ele corrige aquele que ama, amém? E aí, antes de a gente abrir a Bíblia e tal, vamos começar primeiro aqui conversando. Sobre a palavra compromisso. Tá, compromisso. Tá bom, pastora, você me perguntou se eu tenho, se eu só digo que eu tenho, ou se eu só ouvi falar. Mas para eu entender se realmente eu tenho, ou se eu só ando falado que eu sou uma pessoa de compromisso, eu preciso entender o que é compromisso. E o que é compromisso? Compromisso vem do latim, da palavra compromissus, com 2 S, US no final. Compromissus, que é o particípio passado da palavra compromittere. Compromittere, que é a palavra em latim. Que une com, que significa junto, e primotere. Compromittere vem de com e primotere. E primotere é prometer. Então, compromisso vem de se comprometer com a outra parte, uma promessa mútua, uma garantia mútua com alguma outra parte. Então, comprometer-se junto, uma promessa junta, uma promessa mútua, uma garantia de ambas as partes. E que tipo de pessoa você tem? Sabe que você tem uma pessoa que tem compromisso consigo mesmo? Ou seja, você são ambas as partes. É o que você fala e o que você vive. São 2 partes sua mesmo. Será que você tem tido compromisso com o que você fala para outra parte, para outra pessoa? Eu quero te dizer uma coisa, não tem como você passar pela vida ileso. Ah, eu não sei disso aí não quero me comprometer com nada. Não tem como. Ou a sua atitude, ela tem sido, se você parar agora para olhar e pensar na sua vida, até hoje, ou ela tem sido, a sua vida, baseada, atitudes baseadas no que você compromete-se e cumpre, nos seus compromissos cumpridos, ou ela tem sido baseada na ausência deles. Quando a gente fala em ausência de compromisso, tem duas coisas aí, 2 vertentes. Ou é uma ausência de compromisso porque você nunca se compromete com nada nem ninguém, ou uma ausência de compromisso porque você fala, mas não cumpre. E aí você acaba não tendo compromisso. Então a gente tem 2 situações. Ou a sua atitude é baseada em compromisso, ou na ausência dele. E na ausência dele a gente abre duas frentes aí. Que é na ausência porque você nem se compromete, ou na ausência porque você fala que se compromete, mas não cumpre. Então você não tem atitude baseada nisso. E aí eu quero te dizer que independente de como você chegou até aqui esse lugar, ou até esse vídeo, e quando você for ver, eu quero declarar sobre a sua vida que você saia dessa palavra, ao final da ministração, você com certeza, se você não for, que você saia sendo uma pessoa de compromisso, amém? Saia sendo uma pessoa que a partir de hoje, se você ainda não é assim, que a partir de hoje, a sua vida ela seja pautada, a sua atitude seja sempre baseada nos compromissos ao qual você firma e que você os cumpra. A gente vai ver hoje a importância de cumprir os compromissos, de fazer compromissos e de cumpri-los, amém? Gênesis, abre comigo aí em Gênesis 17. Primeiro livro da Bíblia, facinho de achar esse. A gente vai ver alguns hoje, acho que uns 4, 5. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 17. Bem conhecida a história que a gente vai falar agora, a princípio, que é a de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, vamos do versículo 1, vamos seguido até o 9. Diz assim, ó. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, ou seja, um compromisso, já está firmando um compromisso ali com Abraão.
e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se o rosto em terra e Deus lhe prometeu. Quanto a mim, Deus lhe prometeu, lembra o compromisso? Teve uma promessa mútua e Deus começa a parte dele. E fala, quanto a mim, eis aqui a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não mais te chamará Abrão, mas doravante, a partir de agora, teu nome será Abraão, pois eu faço de ti pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração. Uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti, darei a terra que te hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Versículo 9, para a gente parar por aqui. Declarou também Deus a Abraão, quanto a ti, aí vem a outra parte do compromisso. Quanto a ti, obedecereis a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. Por enquanto, até aí, amém. Então, a gente vê aqui Deus, uma parte, na Bíblia inteira, a gente vê vários exemplos, várias partes em que a gente vê Deus falando, tendo compromisso. E com o homem, e com a sua palavra, no caso, com o que ele promete. Mas aqui eu quis pegar esse trechinho, porque dá pra gente ver bem Deus estabelecendo um compromisso com Abraão e essa forma mútua do compromitare junto, uma promessa, uma garantia mútua. Deus fala, quanto a mim, especificamente, a minha parte é essa, X, Y, Z. Aí ele termina falando, quanto a ti, a tua parte é essa. Compromissos são estabelecidos assim, com uma parte para cada lado. Não tem como ter um compromisso se algum dos lados não tiver nenhuma parte para ser feita. Vamos pensar aqui, por enquanto, vamos sair um pouquinho do âmbito Deus e ser humano. Vamos pensar no âmbito humanos e humanos. Tá? O problema da humanidade, se a gente parar para pensar, é que a gente tem tido uma geração atrás de geração que tem nascido e crescido sem compromisso. Porque tem sido moldada por pessoas que também não têm compromisso. E aí está sendo um ciclo vicioso de falta de compromisso, com mais falta de compromisso. Vamos parar para pensar aqui, um neném, assim que ele nasce. Um neném não tem como ter compromisso com nada, porque ele não tem entendimento nada. É verdade? Ele não tem nada, ele tem que ter alguém que tenha compromisso com ele para ajudá-lo quando ele chorar, entender se ele está com uma fralda cheia de cocô, cheia de xixi, se ele está precisando de leite, se ele está com uma dorzinha, uma cólica. Então ele precisa de alguém que se comprometa com ele. E às vezes ele não teve, ainda em criança. Mas ele foi abandonado, era mal cuidado, era maltratado, beleza. E aí a gente vai pensando numa criança, é difícil pensar no compromisso de uma criança, porque enquanto pais e mães, com o entendimento, com a cultura, com o discernimento do Senhor, a gente entende que a partir de uma certa idade a criança pode começar a fazer algumas coisas, ter tarefas, e ter deveres, e ter compromisso. Mas vamos dizer que seja um lar desfeito, um lar falido, que não tem esses compromissos com a criança. Qual é a primeira coisa que a gente consegue pensar de compromisso que a criança acaba sendo obrigada a ter? Eu penso logo em colégio, escola. Que independente se foi um bom pai, uma boa mãe, acaba que em algum momento a criança tem que ir para a escola, senão o conselho tutelar bate lá. Fora lugares aí que existem, infelizmente, ainda hoje no Brasil, onde crianças são escravizadas e não têm acesso à educação. Mas, normalmente, o governo, o próprio governo é para vigiar isso, né, controlar isso, tenta controlar. E é uma obrigação a criança estar no colégio, na escola, a partir de uma certa idade. E aí esse primeiro compromisso dali já pode ter um grande problema, porque pode ser que você seja um pai ou uma mãe daqueles que fala assim, não quer ir pro colégio não? Não vai. Ou então, tá sentindo um pouquinho alguma coisa? Não vai. E dali a gente já está criando uma geração que não aprende a ter compromisso com o colégio, que é o primeiro que ele realmente tem como obrigação que entende que, e olha que ele até entende que vai precisar daquilo ali para alguma coisa depois. Ainda que ele não consiga absorver a dimensão, ele começa a ouvir alguém falando durante o colégio, adolescência, que precisa daquilo ali para ter um emprego um dia, ainda que ele pense ou não em fazer faculdade, mas que ele vai começando aos pouquinhos, a criança vai virando adolescente e vai entendendo que precisa daquilo ali. E ainda assim, às vezes a criança não quer, o adolescente não quer. Ele tenta fugir dessa obrigação, desse compromisso. E às vezes tem educadores, pais, responsáveis,
que acabam ajudando ele a não ser comprometido com o colégio. Porque o colégio está lá, todo dia, naquele horário, tem que ter o colégio ali para ele. Mas ele precisa ter a obrigação dele de estar indo até o colégio para participar daquela tarefa, daqueles deveres. E às vezes ali já começa uma falta de compromisso. E aí essa mesma criança vira esse adolescente que já não tem compromisso com o colégio, e aí ele quer namorar, porque é normal, porque ele assiste Malhação, e Malhação fala de namorar. Agora não tem mais Malhação, mas assiste outra coisa lá, eu só declarei minha idade agora, que nem existe mais Malhação, meu Deus, tô ficando velho. Mas ele vê uma outra novela, um outro filme da Netflix tá aí em alta, né, o stream. Ele vai na plataforma de stream lá e vê aqueles filmes de romance, aquelas séries de romance, e aí ele quer namorar. Ele não sabe o que vai fazer da vida ainda, ele não sabe o que é compromisso, mas ele quer namorar, ele quer beijar na boca, enfim. E aí ele vai e quer ficar. Porque, ou ele fala, até chama de namoro, mas ele acaba não namorando, porque ele não sabe nem o que é um compromisso. E um namoro é para ser um compromisso. A gente fala assim, não sei quem está compromissado com não sei quem mais. Fulaninha e fulaninha estão compromissados. Ou seja, o que é esse compromissado? Eles se comprometeram, fizeram uma promessa juntos, uma garantia de que eles vão ser fiéis um ao outro, eles vão cuidar um do outro. Isso é para ser o namoro. Mas esse adolescente não sabe nem o que é compromisso, quanto mais ele entende que ele tem que ser fiel e ter respeito com essa outra pessoa. Ele acaba fazendo daquilo ali uma mera vontade carnal, um prazer, o que ele faz aquilo ali. Enfim. E ele não tem compromisso nenhum com aquela menina, ou se for um menino com aquela menina, ou a menina com o menino, eles acabam não tendo compromisso, porque eles só querem namorar, sem nem entender o que significa isso. Entender o objetivo de um namoro, um compromisso. E aí esse mesmo menino ou essa menina, eles acabam crescendo um pouco mais e se tornam adultos que não têm compromisso nenhum direito, com trabalho, com contas, e aí se tornam pessoas que atrasam contas, que saem de trabalho em cima de trabalho, e nunca se comprometem com nada, e isso vai... Aí esses mesmos meninos e meninas, eles vão lá e eles aí têm filhos, ainda sem aprender o que é compromisso. E aí talvez eles entendam pelo menos que a criança precisa deles e passe a se comprometer com essa criança. Mas talvez não. Talvez ainda assim fique na mão de mãe, na mão de avó, na mão de outra pessoa, porque ainda assim não venha o senso e o sentido de responsabilidade do que é compromisso para com aquela parte. E isso vai gerando um ciclo. E aí essas pessoas, elas em algum momento ouvem falar de Deus tal, e elas querem começar a se relacionar com Deus, mas elas não querem se comprometer com Deus, porque até hoje elas não entenderam o que é compromisso. E aí, caso você que esteja assistindo essa palavra seja uma dessas pessoas, eu quero te dizer, Deus está aqui para te dizer, eu vou te ensinar o que é compromisso, e você precisa se comprometer comigo, amém? E ainda que você seja essa pessoa, não, mas eu sei, eu sou comprometida com minhas contas, com a minha família, tal, talvez você precise entender exatamente o que é esse compromisso, essa profundidade do compromisso com Deus, porque é o mais difícil do ser humano entender, mas quando o ser humano entende, todo o restante fica fácil. Porque entende o seguinte, se comprometer com quem você vê é para ser mais fácil, sim ou não? E ainda assim você acaba tendo essa história que eu contei aqui e acaba não entendendo. Quando você consegue entender o que é compromisso e se comprometer com alguém que você ainda não vê, porque vai chegar o grande dia da gente encontrar com o Pai, aleluia! Mas quando você consegue entender a profundidade e consegue se comprometer com quem você ainda não vê, ou com quem? Com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. E você se compromete com eles, ainda sem vê-los, e isso se torna real, fica fácil para você ser uma pessoa comprometida consigo mesmo, com as outras pessoas, com o que Deus entregou para você. E aí toda a sua vida vai ficar muito fácil tudo? Não. Vai ser tudo bem mais fácil do que seria, porque você vai estar sendo comprometido com Deus. Amém? E a gente quer que tudo seja o mais fácil possível com Deus, sim ou não? Ainda que se levantem batalhas, a gente quer estar com Deus para que seja o menos difícil possível. E só com o Senhor que isso é capaz de acontecer. Então aqui a gente viu Deus estabelecendo um compromisso com Abraão e falando, aqui é a minha parte, aqui é a sua. Deixa claro para a gente esse texto de que compromisso exige uma doação, uma entrega de ambas as partes. Vamos pular agora no mesmo texto ainda, mas no versículo 15. Eu quero ler agora com vocês do 15 até o 21, rapidinho, para a gente ver mais uma parte, que vai dizer assim, E determinou Deus a Abraão, a tua mulher Sarai não mais se chamará Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho.
Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão, muitas nações e grandes reis. Abraão então ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso, Senhor, um homem de 100 anos pode ser pai? E será Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus. Aí Abraão vai lá e tenta sugerir e dar um pitaco no compromisso de Deus. Ó, como é que ele era ousado, hein? Abraão realmente é o pai da fé, ousadíssimo. E ele fala assim, ó: concede, pois, ó Senhor, que Ismael, o filho que ele já tinha tido lá com a serva de Sara, né? Concede, pois, que Ismael seja abençoado e se torne o meu herdeiro. Ao que Deus, então, lhe contestou. E aí vem Deus agora e dá, olha, aquela cartada que só Deus dá pra gente. Fala assim, ó: o que eu disse foi que Sara, a tua esposa, lhe dará um filho. E tu lhe darás o nome de Isaque. E eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. E eu também o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 2 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, ou seja, entretanto, portanto, reafirmando, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Ou seja, só até aí. Ou seja, Deus vem aqui, por que eu li essa parte com vocês? Para que a gente entenda, ó, tem uma parte para cada um, que é necessário que cada um dê uma entrega para firmar um compromisso. Mas Deus mostra lá no final que ele é fiel ao que ele falou. Deus começa a ensinar a gente aqui pra gente o que é ser uma pessoa de compromisso. Porque Deus, ele é uma pessoa compromissada. E aí ele vem aqui com um grande ensinamento de ter compromisso, que é o quê? É falar e cumprir o que você falou. É não mudar o que foi falado. Então aqui ele fala, não, tá bom, entendi, você pediu tal? Tá, nesse caso aqui até dá para fazer tal. Mas o que eu falei, o que é conjunto, prometere, promessa, a promessa em conjunto nossa é que eu te darei tudo isso através de Isaque, através de Sara, e não de Ismael. Então, um compromisso, ele não deve ser alterado. Um compromisso ele pode ser firmado ainda mais em outro âmbito, tá mais alterado. Não, Deus não altera compromisso. O que ele falou, ele cumpre. Por isso que a palavra dele é imutável, como a gente cantou aqui antes. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome imutável é Deus, ele é imutável. E está disponível para a gente ser uma pessoa imutável. Como assim? Mas a gente prega de transformação, Jesus transforma sim. Mas à medida que você vai sendo transformado, saindo da sua natureza carnal, e vai transformando para uma natureza espiritual, a cada passo espiritual que você chega, o que Deus quer é que você não mude mais. É que dali do âmbito espiritual, entendeu o que Deus quer para você e chegou, aí sim, seja imutável a partir dali. Porque ali você está conectado com o que Deus quer. Ou seja, deu a sua palavra, não muda não vai tentando dar jeitinho não. E aí tem mais um detalhe. Estou até adiantando um pouquinho o que eu ia falar ali, mas cabe bem agora. Cuidado com o que você dá de palavra. Cuidado com o que você fala, com o que você se compromete. Porque uma vez comprometido, o que Deus ensina pra gente é não voltar atrás na promessa, na compromessa, no compromitere. Então, cuidado com o que você vai se comprometer. Onde você vai se meter, onde você vai se meter com a sua palavra. Agora, isso não quer dizer assim, pastor, então o ideal é eu não fazer compromissos. Não. É necessário que o ser humano viva de compromisso em compromisso. Só que é necessário que a gente tenha discernimento no Senhor de quais compromissos a gente firma e com quem a gente os firma. E para isso a gente tem uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo para nos direcionar no Senhor. Amém? Aleluia. Então, entendendo isso aí que a gente já entendeu, eu quero te falar nessa noite 4 estágios que você precisa seguir para ser uma pessoa que tem compromisso. Para ser uma pessoa de compromisso, você tem 4 estágios. O primeiro deles é passar pelo estágio de ter compromisso com Deus e a sua palavra. O primeiro é ter compromisso com Deus e a sua palavra. Você pega um pouquinho de água gelada para mim, por favor? Estava desligado, tá quente. Obrigada. Hoje tá calorzinho aqui, né? Geralmente eu começo falando assim, tá frio aqui.
Hoje não, hoje tá calor. Tô me sentindo na minha terrinha, lá no Rio. Então, o primeiro estágio é ter compromisso com Deus e a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Abre em Salmos 50 comigo. Abre Salmos, livro de Salmos, capítulo 50. Vamos ler a partir do versículo 14. Salmos, livro de Salmos, capítulo 50, versículo 14. Aqui a gente vai ter Asaf. Obrigada. Um salmo de Asaf, onde vai ter ele falando o seguinte pra gente. Inspirado pelo Espírito Santo, né? Asaf vai falar assim, ó. Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Repete comigo. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Pode ser só até aí, agora é o que eu vou falar. Ou seja, traduzindo, tenha compromisso com Deus. Comprometeu-se? Cumpra. 15. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio Deus afirma, que te serve repetires sem fim os meus preceitos e teres nos seus lábios, na sua boca, a minha aliança, ou seja, o meu compromisso. Tu que detesta o que eu ensino, a minha disciplina, e dás costas às minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo, e com adúlteros se mistura alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Ou seja, Deus vem aqui rasgando e fala, através de Asaf, né? Ou seja, cumpra o que você promete a Deus, você tenha compromisso com Deus. E que aí sim, você vai invocar Deus no dia do perigo e ele vai te livrar. Vai ser glória para ele, porque você tem um compromisso com ele e ele vai te livrar. Agora, ao ímpio, aquele que só gosta de falar, mas não tem compromisso nenhum com Deus, gosta no máximo é simpatizante de cristão. Gosta evangelho, que legal, tal. Deus, legal. Entendeu? Acredito, na hora que eu falo lá, a coisa pega, eu falo, ai meu Deus. Aquele que não tem compromisso com o Senhor, está listado aqui no meio dos ímpios. E aí Deus afirma. Para esses, o que adianta ter os preceitos na boca ou falar do compromisso da aliança do Senhor? O que adianta você falar sobre, Deus, ele é fiel àquele que é compromissado a ele, se você não faz parte desse time, se você não é compromissado com ele. Não adianta você saber do que Deus promete aos seus filhos, se você não quer fazer parte desse time. Então, ou seja, o importante é você também querer fazer parte desse time e saber o que ele fala, ok? Mas não adianta você ouvir por aí, pegar espaçado, deixar a Bíblia aberta em casa pegando poeira, ou ir na internet só quando te convém, tipo fast food, né? Vai lá e abre palavras sobre tal, momento de tristeza, aí abre lá e ouve, mas não quer se comprometer com o Senhor, porque você até vai saber o que fala a promessa dele, o comprometimento dele com o ser humano, mas você não vai fazer parte desse público. E aí, para você, não vai adiantar de nada, porque não vai servir, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. E Deus é compromissado com a palavra. É isso que ensina pra gente, compromissado com a palavra. Então, Deus fala, ele cumpre. E ele fala o tempo inteiro assim, anda assim, anda assado, que aí você vai bem. E aí, enquanto você fizer o que ele tá falando, você vai bem. Agora, experimenta sair dessa linha e fazer diferente do que a palavra diz. Aí você vai mal. E não é porque Deus quer o teu mal. É porque ele fala, faz aqui, que eu sou fiel na minha palavra. Se você fizer assim, tá comigo. E tem uma frasinha que eu gosto que rola aí nas pregações e tal, que eu gosto muito, não sei quem originou essa frase, mas que fala, quando Deus aponta, ele paga a conta. Então anda no que ele está apontando, que a conta é dele. Mandou entrar no restaurante tal, entra lá que ele vai pagar a conta. Mandou vestir tal, entra lá que ele vai pagar a conta. Agora, vai para onde você quer, ele não vai pagar a tua conta. Aí tu te vira para pagar, ou você vai ficar negativado no mundo espiritual por aí, até você ser preso no mundo espiritual por aí, pelas caixas que tem aí catando. Doido para te pegar, porque o inimigo anda ao derredor, doido para te tragar como um leão. Então, quando Deus aponta, ele paga a conta. Anda no que ele tenha compromisso com ele. Então, você precisa conhecer a palavra dele, para você dizer o que a palavra dele diz. A parte de Deus é tal, e para você cabe fazer Y. E aí, conhecendo o que é esse Y, você vai procurar manter esse compromisso, fazer o que Y diz, o que a Bíblia ensina. E aí você vai ter um compromisso com ele e com a sua palavra. A gente vai ter lá em Mateus 22, 37, falando assim, ame ao Senhor, Jesus respondendo, Mateus 22, 37, o próprio Jesus vai falar, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então aí já tem Jesus direcionando para você qual é o seu maior compromisso que você tem que ter. É amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu coração, com a sua alma e com o seu entendimento. Daí já é necessário que você firme um compromisso. Porque se você passar a vida sem firmar esse compromisso de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e o seu entendimento, não tem um futuro muito bom reservado para você, não. Agora, se você conseguir firmar esse compromisso e entregar a sua vida inteira, o melhor para o Senhor Deus, para o nosso Senhor Deus, o único Deus sobre toda a terra e céu, aí tem a eternidade com Ele destinada para você, amém? Segundo estágio, depois que você aprende a palavra de Deus, para você saber o que ela diz e você se comprometer com ela, ou seja, cumprir. Ah, Deus diz que tal ele faz, se eu fizer tal. Eu tenho que andar aqui, então eu vou andar aqui no que Deus está ensinando. Então eu aprendo a palavra, firmo um compromisso com a palavra e com Ele. Aí o segundo estágio depois disso é ter um compromisso consigo mesmo, com você. Como assim comigo, pastora? Com o seu chamado, com a sua vida, com a sua família. Ah, mas a ordem é essa, com o meu chamado, a minha vida e minha família? Sim, eu não falei errado e nem foi aleatório. A ordem é essa. Primeira coisa, com o meu chamado. Porque a minha vida, ela começa com o meu chamado. Eu só tenho uma vida porque Deus me fez com um propósito nessa terra. Ele me trouxe para um chamado. Sem chamado, nem teria minha vida. Eu posso escolher cumprir ou não. Mas Ele pensou em mim já com um chamado, com um propósito. Então, tudo começa no meu chamado. E aí sim, do meu chamado, se eu tiver compromisso com o meu chamado, ou seja, eu entendo para que Deus me trouxe a vida. E isso traz o sentido que muita gente busca por aí para a vida. Ah, minha vida sem sentido, eu quero me matar, eu quero dar um fim. Isso é muito real. Acontece muito, infelizmente. E isso acontece porque a pessoa não entende para que ela veio nessa vida. Porque quando ela entende o chamado, faz sentido a vida dela. E aí ela tem um compromisso em viver. Como assim? Quando eu entendo, eu não vim para ser, pode ter alguém que tenha sido chamado para isso, tá? Mas eu não vim para ser modelo, não vim para ser, eu vim para ser uma pregadora da palavra. Eu tenho um dom de falar, eu gosto de falar, eu tenho facilidade, eu não tenho vergonha. Tudo isso não foi sem querer, não foi aleatório, foi para que eu fosse pregadora da palavra. Foi para que Deus me levasse para falar. Junto com isso, eu tenho um dom de ensino. Eu tenho facilidade em pegar o que eu aprendo e traduzir isso para as pessoas, para o público que eu estou falando. Em trazer analogias, em adaptar de acordo com o público, eu tenho essa facilidade. Eu não tive que aprender isso, eu vim desde pequena com isso. E isso é um outro dom que Deus me deu para servir na área de ensino, na área de mestre. Então, entendendo isso, faz sentido eu ter compromisso com isso. O que eu preciso para ser uma boa pregadora da palavra? Primeiro, compromisso com a palavra, preciso aprender o que a palavra fala. Segundo, para ensinar, preciso aprender bem o que tem ali para poder ensinar. Terceiro, aí eu venho em compromisso com a minha vida, ou seja, eu tenho que manter minha saúde bem. Porque se minha saúde não estiver boa, isso me atrapalha, no mínimo me limita. Pode até não me possibilitar, mas no mínimo me limita a cumprir, de levar a palavra e de ensinar. Se eu tivesse sem cuidar da minha saúde, por exemplo. Então a minha vida ela passa a ser relevante. Eu passo a não pensar em abreviar a minha vida, em me matar, em terminar ela antes, porque eu sei que enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus não chegar lá dele e me levar, eu tenho que estar cumprindo esse propósito. De levar a palavra, seja pregando, seja ensinando. Então, eu tenho que ter um compromisso com Deus e com a palavra dele. Aí eu consigo chegar no compromisso comigo, com o meu chamado, com a minha vida e com a minha família, que é o terceiro ponto. Que se eu entendo o chamado, eu entendo que a minha vida é relevante, que Deus me trouxe para isso passa a fazer sentido. Eu sendo uma pessoa conectada com Deus e com o meu chamado e comigo, não tem como eu ser um mau familiar. Não tem como eu não cuidar dos meus filhos, do meu cônjuge, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Não tem como eu ser uma pessoa desagradável e sem se importar com o outro da minha família, se eu consigo ser essa pessoa que entende o meu chamado e a relevância da minha vida para o próximo. Amém? Amém. E aí, só para a gente ver um pouquinho desse segundo item, Salmos 30, ainda em Salmos, só que agora vamos voltar um pouquinho para o capítulo 37. Salmos, capítulo 37, versículo 34. Que vai dizer assim, espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. O que eu quero falar disso aqui para você? Entendendo essa relevância e tal. Se você sabe que fazer a vontade de Deus, ter compromisso com Ele, traz para você a herança, o acesso às coisas boas, e ainda assim você não quer se comprometer com Ele,
Então para por aí. Você não vai conseguir se comprometer com mais nada além disso. Se você entende que Salmo 37 diz para você que fazendo a vontade dele, espera no Senhor e faz a vontade dele. Porque aí você tem uma recompensa, sabe? Compromisso, tem a sua parte. Você espera no Senhor e faz a vontade dele. Qual é a parte de Deus? Ele te dá a terra por herança. E quando o ímpio for embora, for eliminado, for pro inferno, for aprisionado, você o verá face a face. E vai ficar com ele. Então, se você entender isso, e ainda assim você não quer firmar um compromisso, para por aí. Você não vai conseguir ir além disso. Então, primeiro estágio, firmar compromisso com Deus e sua palavra. Segundo estágio, firmar um compromisso com você, ou seja, com o seu chamado, com a sua vida, com a sua família. Terceiro estágio, abre comigo em Mateus 23, 11, que é firmar um compromisso com a igreja. Firmar um compromisso com a igreja de Jesus, com a igreja do Senhor. Ou seja, com a igreja local, com algum local, com um corpo. Mateus 23, 11 vai dizer assim, ó, o maior entre vocês é aquele que serve. O maior entre vocês deverá ser servo. Isso é Jesus falando lá no Evangelho de Mateus 23, 11, a gente vê Jesus falando. O maior é quem serve. Então, tenha compromisso com uma igreja, com a sua igreja. Procure uma igreja, congregue em algum lugar. Não dá pra você dizer que é cristão e você não congrega em lugar nenhum, você não está preocupado em fazer parte de um corpo. Como a gente bem sabe, você sozinho é um membro, ou uma mão, ou uma perna. Um membro fora de um corpo, ele é amputado, ele não tem sangue passando para ele, ele não tem oxigênio chegando, ele não tem funcionalidade, não tem função. Então ele não vai ter chamado, não vai cumprir chamado nenhum. Ele está inútil, ele está morto. Então, tenha compromisso com a igreja. Como você tiver compromisso consigo, saber seu chamado, você vai conseguir passar a fazer parte de uma congregação e ter compromisso com ela e servi-la, porque maior é o que serve. E a gente tem que procurar ser grande no reino de Deus, sim. Só que grande da maneira certa. Não é grande aquele que aparece mais, tem mais holofote, que tem mais fama, não. Grande é aquele que serve. Então sirva, procure ser grande, assim como Jesus ensinou pra gente. E ele veio, ele foi o maior e sempre será o maior de todos, ele é a cabeça da igreja e ele foi o maior servo e continua sendo o maior servo, que deu a sua vida por nós, amém? E aí, voltando em Mateus 22, 39, a gente vai ter o finalzinho daquela parte de ame a teu Deus de todo o coração, agora nesse estágio 3, que vai ser o finalzinho, o versículo 39, que vai dizer, ó, Mateus 22, 39, que vai dizer assim, e o segundo mandamento é semelhante a esse, aquele que ame a Deus, que significa que ame o seu próximo como a si mesmo. Então a gente vai entrar nessa parte da igreja, do servir, do amar ao próximo. Então no terceiro estágio você consegue chegar no servir, no amar ao próximo, que é ter compromisso com outra pessoa, com o que a vida da pessoa também representa para Deus. Não importa se você acha que é chato, que vai com a cara, não vai com a cara, para Deus aquela vida é tão importante quanto a sua. Deus quer que aquela pessoa vá parar no céu tanto quanto Ele quer que você vá. Quer que vá morar na eternidade com Ele tanto quanto Ele quer que você vá. E para isso, você precisa também se comprometer com vidas, em amar e servir ao próximo. Amém? Entendendo isso, a gente vai para o quarto e último ponto. O quarto e último estágio para ser compromissado, uma pessoa que tem compromisso, que é aí sim ter compromisso com o reino. Como assim? Com a igreja está falando de uma igreja local, uma igreja, de um local, pertencer, congregar aqueles mais próximos. E agora eu estou falando um âmbito maior, estou aumentando para um âmbito de ter estágio de compromisso com o reino, com tudo do reino de Deus. Diz assim, Mateus 28, ainda em Mateus, só que agora no capítulo 28, versículo 19, a gente vai ter o seguinte, dizendo pra gente. Antes de subir ao céu, Jesus deu a seguinte ordem, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você conseguir ter compromisso com Deus e com a sua palavra, vai conseguir ter compromisso consigo, com o seu chamado, sua vida, sua família, vai conseguir estender e ser uma pessoa de compromisso com o próximo, com a igreja, com aquelas pessoas à volta, você vai conseguir chegar ao seu nível de pessoa que tem compromisso com o reino, ou seja, que toda a sua atitude, a sua vida é pautada em comprometer-se com o que você vai cumprir e que vai fazer o reino de Deus crescer. Que vai muito além da sua vida, da sua família e muito além. O reino de Deus é muito maior que a gente, está aqui muito antes, está desde sempre, existe desde sempre e vai estar eternamente aí. Cabe a você querer fazer parte disso eternamente, estando com Ele
ou estando fora disso eternamente. Mas é muito maior. E Jesus fala, a gente, ide e fazei discípulos. Ai, mas eu não quero uma multidão, tá? E discípulos, não diz que é uma multidão. Alguns vão ter uma multidão. Sabe quando Jesus fala assim, eu venho, estou fazendo a vontade do Pai, eu vim fazer a vontade do Pai, e todo aquele que Ele me der, não lançarei fora? Deus deu muitos para Jesus. E Ele não jogou fora nenhum. Todo aquele que quer chegar até Ele, que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida até hoje, Ele pega para Ele. Ele salva, Ele guarda. Agora, a gente vai ser igual a Jesus com tantos quanto Deus deu para Ele? Não. Cada um vai ter uns tantos que Deus vai dar para você aí. Mas os que Deus te der, faça como Ele. Não lance fora. Não importa se você vai ter uma multidão atrás de você. Deus vai dar alguns para você direcionar. Não importa se você vai ter um microfone para falar. Se você vai estar na internet, ou se você não vai estar na internet, não vai ter microfone, se vai ser no tete a tete, no conversar com um, com o outro. Não importa, eu não sei como que cada um tem um propósito específico, numa área específica, com um ambiente específico para fluir. Às vezes é dar uma outra pregação, não vou entrar em detalhe agora, que isso aí já é para outro dia. E o fato é que com o que Deus te der, você precisa se comprometer. Você precisa fazer algo da sua parte dentro daquilo que Ele tem para você. Então, quando Ele tem um compromisso com você, Ele tem a parte dele, mas tem a sua. O que você precisa entender é que você não veio nesse mundo sem uma parte para você fazer. Você não veio expor sua beleza, passear pela Medina, como diz, né, lá na Arábia. Você não veio expor sua beleza na Medina, você veio para fazer algo. E esse algo só você pode fazer. Se você não fizer, Deus até coloca outra pessoa para fazer em prol do reino. Mas Ele quer que você tenha essa parte no reino. Porque você agora, aceitando a Jesus, você faz parte da família real. E toda a família tem a sua função dentro de casa. Então tem uma função esperando você. Ei, levantar, acordar, entender que é para você e começar a se comprometer com isso. E fazer, e cumprir. Porque Deus está chamando você. É você, e não é o mas eu acho que eu não tenho condição. Mas parece tão difícil. Eu precisaria de dinheiro. Deus precisa que você faça a sua parte, o que é dele com Ele. Quando Ele aponta, Ele paga a conta. Vamos comigo? Vamos falar junto? Vamos lá. Quando eu falar, vocês repetem. Vamos lá. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Então você fica pensando, mas como é que eu vou pagar a conta? Ele apontou? Só vai. A conta é com Ele. Mas a conta não fecha, pastora. Mas não é para fechar. Quem vai fechar a conta é Ele. Quem vai pedir para trazer a maquininha, pagar a vista. Não, Deus não vai trabalhar a maquininha, né? Deve ser no dinheiro. No dinheiro. A rua de ouro, né? É com dracma de ouro que ele trabalha. Então, quem vai lá no garçom fechar é Deus, meu querido. É o Pai. Agora, você tem que ir no restaurante. Deus está lá pronto para pagar a conta. Mas se você não abrir a porta do restaurante, entrar, pisar, sentar na mesa e fizer o pedido para chegar e comer, não vai chegar na hora da conta. O que acontece é que você está lá de fora do restaurante olhando assim, eu queria tanto ter uma palavra de que eu ia entrar no restaurante, de que eu ia... não, mas é muito impossível, para mim não é. Eu não tenho condição de ter restaurante. E você começa a jogar um monte de desculpa, um monte de coisa, e ficar variando, ou como diz uma amiga minha, que eu conheci há pouco tempo aqui no Paraná, fica loqueando, fica ficando louco, você fica loqueando para lá e para cá, e não entra no raio do restaurante, que Deus falou, entra, pisa, pede, senta e come. Então o que cabe a você? Entrar, pedir. Entrar, sentar, pedir e comer. Aí você fica pensando como é que vai ser a conta. E aí você paralisa e não entra, não senta, não pede e não come. Não se compromete a ter a fé que precisa e fazer a sua parte. Aí você não tem atitude baseada no compromisso. Então, hora de levantar e ter compromisso com o Senhor, com a sua palavra, com a sua vida, com a igreja e com o reino. 4 estágios que você precisa alcançar e ser uma pessoa de compromisso. E tudo na sua vida vai ficar mais fácil. E você vai deixar a preguiça, ela vai parar de dominar você. Porque você tem compromisso, entende o que é o princípio e a importância de ter compromisso. Então a preguiça ela até vai vir, mas ela não vai te dominar, porque você sabe o que é compromisso. Glória a Deus. O desânimo, ele vai tentar vir. Ele até vai tentar vir mesmo. Ele vai tentar chegar sobre você, mas quando ele vier, você fala, desânimo, sai, porque eu tenho compromisso e eu sei que é importante, então eu vou me levantar para o compromisso. A tristeza ela vai tentar vir, e pode vir o luto, pode vir o que for, mas você vai se levantar, sacudir a poeira, eu tenho compromisso.
E nada vai mais te parar, porque você vai ser uma pessoa compromissada. Aleluia. Bota pra gente o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Tiago 4,17, enquanto ele vai colocando aqui pra gente, pastor, eu quero te falar de Tiago 4,17, que fala o seguinte, ó. Abre aí comigo, se você tiver com a Bíblia aí. Quiser abrir para você poder marcar no seu celular, na sua Bíblia, enfim. Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pode botando aqui, eu falo aqui do lado. Diz assim, ó. Refletir sobre isso, ou seja, o que ele vem falando acima. E aqui para vocês eu quero falar sobre a palavra de Deus, no total. Refletir sobre isso, sobre a palavra de Deus. Pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você sabe que você precisa ser uma pessoa compromissada, e você entendeu essa noite tudo que acarreta, tudo que tem de importante em ser compromissado. A gente não sabia, nunca me dei conta, tá, mas aí hoje você aprendeu bastante sobre compromisso. E se a partir de agora, sabendo isso, sabendo que isso é bom, isso é o que Deus quer, e você não o faz, você comete pecado. Porque agora o tempo da ignorância, depois desse vídeo, depois desse culto, para você acabou. A ignorância com respeito a isso, tá? Compromisso, acabou. Agora você sabe a importância de ter compromisso. Então agora você precisa ser compromissado com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com a sua vida, com a igreja e com o reino. Sem desculpas. Esse louvor que a gente vai colocar aqui agora, vou colocar a voz da Valesca, né? Isso, da ministra Valesca, porque a minha voz não chega nesse nível dela aqui, nesse tom. E eu vou até cantar junto, eu te convido a cantar junto também, se você conhecer, mas eu quero colocar na voz da Valesca. E ele vai falar do Eis-me Aqui. Vai falar sobre Isaías, é um louvor que fala sobre o livro de Isaías, que falou, minha boca limpa, né? E ele fala, eis-me aqui, e o anjo limpou os lábios dele, tocou com a brasa. Então, vai remeter a isso, o louvor. Ele vai falar do eis-me aqui, ou seja, não importa se você teve compromisso ou não com Deus até hoje, mas hoje se coloque à disposição, fala, Senhor, eis-me aqui para ter compromisso contigo a partir de agora. Ou se você já tem compromisso com Deus, amém. Então fala, Senhor, eu quero ter mais compromisso. Eu quero, a partir de agora, realmente me comprometer e não deixar mais nada me tirar do que eu falei. Não quero nunca mais perder nada do que eu prometi a ti. E que o Senhor e pede a Deus, a gente vai orar no final, mas vai pedindo a Deus já que Ele te oriente ao que se comprometer, a com quem se comprometer, para que você não deixe de ser compromissado e não caia em nenhuma armadilha do inimigo. Amém? Aleluia. Baixa um pouquinho. Só um pouquinho. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Aonde você estiver ouvindo essa palavra, coloca a mão no seu coração. Eu quero te dizer, eu quero declarar sobre a sua vida. Que você seja esse povo exclusivo de Deus. Que você seja essa geração eleita do Senhor. E que você firme esse compromisso para viver tudo isso que Deus planejou para você. Aleluia. Que você se faça disponível para ir até onde Deus te levar. Para fazer discípulos aonde Deus te colocar. Que você se coloque disponível para fazer como Ele disser. Sem voltar atrás em nenhum compromisso firmado com Ele. E se porventura, quero falar com você, se porventura você já quebrou algum compromisso com o Senhor. Se você é o tipo de pessoa que quebrou algum compromisso com Ele, falou para Ele, prometeu e não cumpriu. Eu quero te falar agora com você. Eu quero te convidar agora a pedir perdão ao Senhor por esse compromisso que você firmou e não cumpriu. Porque aquele que se arrepende, Deus perdoa. Então, abre a sua boca onde você estiver e fale. Baixo, alto, como você quiser falar, mas fale. Declare, Senhor, me perdoe por toda vez que eu prometi e não cumpri. Quando eu firmei compromisso com você, fiz um voto, prometi algo e não cumpri, Senhor. Me perdoa, Senhor. Se arrependa, peça perdão a Ele por essa falha. E agora assuma um novo compromisso de não errar mais. De não voltar atrás e deixar de fazer o que prometeu ao Senhor. Peça a Ele também, Pai, que eu seja uma pessoa compromissada contigo. Você pode repetir comigo? Levanta a sua mão direita, levanta a mão esquerda no seu coração e repete comigo. Pai, que eu seja uma pessoa compromissada. Me ajuda, Senhor. Que eu seja comprometido contigo, com a tua palavra, com a minha vida, com a igreja e com o teu reino, Pai. Que eu seja reconhecida pelos outros como um servo do Senhor, uma serva de Deus, compromissada.
que através da minha vida as pessoas conheçam a Ti e vejam a Tua unção sobre mim para a honra e glória do Teu santo nome. E quando chegar a hora de terminar a minha estadia nesta terra, que eu vá, Senhor, para a eternidade, morar contigo, tendo cumprido o que o Senhor me deu de compromisso. Em nome de Jesus. Amém e amém.